Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Sevocast, mais um episódio nosso aqui do podcast de anestesistas, para anestesistas, né, empreendedores. Então, nós vamos falar de anestesia e de negócios, né, de empreendedorismo. Hoje, eu estou muito feliz aqui que tem um grande anestesista aqui conosco, né, que é o Dr. Tiago Amorim. Ele conseguiu na agenda aqui, né, um horário nessa visita nossa aqui de São Paulo, e nós vamos fazer esse episódio com ele aqui. Vai ser muito bacana, acho que vocês vão gostar bastante. Tiago, seja bem-vindo ao nosso podcast e conta aí desde quando você está aqui em São Paulo. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite, meu amigo. Eu me sinto lisonjeado vir aqui contar minha história. Eu já prometo para quem está assistindo que não teremos filtros, né? Pelo menos da minha parte, eu vou falar Mas também não. bastante tudo que aconteceu, toda essa trajetória, né, de transição de carreira, de ser anestesista, começar a empreender, levar umas porradas aí da vida. Com certeza. Eu acho que hoje em dia o médico, ele tem muito conhecimento, ele tem muita coisa boa dentro de si e isso não pode ficar guardado. Eu acho que o médico, ele tem que usar a inteligência dele, os conhecimentos que ele adquiriu para buscar um algo a mais, se ele deseja isso, né? Se é uma pessoa que tem aquela fome dentro de si de crescimento, né? E uma coisa que a gente vai conversar muito, e uma característica minha, eu acho que o médico ele tem tudo para abrir essa veia aí lateral de alguma coisa em paralelo para melhorar a vida dele. Respondendo a sua pergunta, aqui em São Paulo eu estou há 11 anos. Caramba, Eu um vim para cá tempão, fazer né? a residência, né? Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, e decidi fazer a residência em São Paulo. Fiz umas 10 provas, morria de medo de não passar, É, e eu usava o medo para estudar, né? Aí é. estudei para caramba, passei em umas 6 residências e escolhi o Hospital Albert Einstein para ser a minha primeira casa, né? Eu ia falar segunda casa, mas na residência você mora no hospital, né? Com certeza. Não é à toa que o nome é residência. Aham. Então, Hoje, nessa época, né? exato. Porque hoje, a residência hoje mudou demais, né, cara? Eu ainda peguei aquela Hoje, residência pauleira, é, residência puxada que e eu ia com o maior prazer, bicho, por incrível que pareça, eu eu encarei a gostava demais. residência de uma forma super prazerosa, adorei fazer minha residência, recomendo para quem ainda não é residente, né, o Hospital Albert Einstein, apesar de ser um hospital particular, né, é uma residência MEC, é uma residência que você sai muito afiado em tudo que você fizer, cirurgia cardíaca, pediátrica, é um hospital com 40 salas cirúrgicas, né, tem Nossa, transplante, top, hein? tem tudo, né. Só posicionar aqui para o Enzo e a Valentina aí, que começou agora no universo da anestesia, o Dr. Tiago é responsável aí pelo curso, né, de intubação, o maior curso de intubação que tem no Brasil, Tiago Intubação. Eu via lá Era no a Facebook alcunha, né. lá, eu falava: "Uai, que esse cara tá fazendo curso aqui, cara? Que é isso?". E o negócio foi evoluindo, né, à medida que você vai fazendo. Aí hoje Sim. tem intubação em boneco, fish frozen. Cadáveres, tem É, intubação pediátrica. Eu fui entre o lado do empreender. Eu vi uma oportunidade muito grande no mercado. um gap, né, ali, né. Exato, e era algo que eu já sabia. Nós Uhum. anestesistas, a gente tem habilidades que poucos médicos têm, só que eles precisam, né. O anestesista, no final de uma residência, ele intubou centenas de pacientes. E É. um recém-formado, ele tem essa dúvida, até intensivista. A Uhum. mão do anestesista, eu acho que de intubação é o médico que mais intuba, né, então ele vai desenvolver essa habilidade. A gente É. passa muito central, a gente intuba muito, A pega via é muita a artéria. é a área de trabalho do anestesista, Exato, a né. gente fica confortável na via aérea. Eu falo, quando eu estou conversando com um paciente, às vezes, eu falo que o anestesista ele mata o paciente, vamos dizer assim. Por quê? Porque você tira a respiração, você tira o reflexo de dor, você tira os movimentos musculares, ou seja, se você não fizer nada, o paciente vai morrer. Mas, Uhum, obviamente, que o anestesista ele se sente muito confortável uhum, diante de uma pessoa sem reflexos. uhum. Então, essas habilidades que a gente adquire, né, na residência, a gente treina muito, elas são diferenciais no médico, né, em todos os médicos. A gente detém isso e por que não trabalhar com a educação, usando esses conhecimentos tão específicos, ensinando para quem precisa, para quem Com trabalha na certeza. emergência, na urgência, na intensiva, no SAMU. É isso que eu faço hoje, né.
Mas para sim. chegar até aí, eu passei por uma bela de uma trajetória. Com certeza. E assim, para quem é leigo que está assistindo esse vídeo, esse termo que o doutor falou aqui, ó, mata o paciente, é porque atenua os reflexos, fica numa situação de anóxia, né? O paciente que vai fazer, por exemplo, uma cirurgia com circulação extracorpórea, uma cirurgia cardíaca, fica nessa situação, entendeu? Exato. E aí a gente tem um controle de tudo, de todos os reflexos, né? Do bloqueio neuromuscular, da hipnose, da consciência do paciente. Então, a gente tem vários monitores ali e sabe como que está a fisiologia do paciente ao longo do ato cirúrgico. Então, tem muita ciência ali atrás dos monitores ali, atrás de um ato anestésico, que às vezes a gente fica ali um pouco se sentindo desmerecido, né? Mas que o nosso trabalho é um trabalho essencial. O Com nosso certeza. trabalho é um trabalho fundamental para que um ato cirúrgico aconteça, né? A gente que deu bagagem, estrutura para a cirurgia ser da maneira que é hoje, robótica, por vídeo. Por quê? Porque a anestesiologia, ela deu estrutura, né, para a intervenção humana. Então, é uma das ciências mais novas, né, tem cerca de 150 anos, né, e está cada dia evoluindo mais, e está dando Sim. suporte para as outras especialidades. A anestesia foi uma das revoluções da medicina. A primeira lá em Massachusetts, com o éter, permitiu que cirurgias complexas fossem realizadas. E eu falo para você, meu amigo, que como anestesista eu era bem assim feliz quando eu era apenas anestesista. Tem muito colega que tem um certo amargor assim, né, de não ser reconhecido, mas isso você não é reconhecido pela população, porque o paciente está dormindo, né? Você não Uhum. vai receber presente do paciente. É difícil, né? Pode acontecer, eu já recebi, mas não é o normal. Minha mãe, que é GO, a doutora Evânia, ela é ginecologista obstetra, ela recebe presente toda semana, né? Minha irmã mais velha também é ginecologista. Então, e o Ela anestesista tem esse não. contato maior com o paciente. A Na- gente tem um contato ali A no gente tem 12 horas, às hospitalar, vezes. numa consulta S- pontual. Sim, você às vezes está 12 horas com o paciente, mas ele está dormindo. Ele não sabe. Você, Uhum. você, você, você deu sua vida ali para guardar a vida dele, mas ele não tem ideia do seu esforço. Mas eu era muito reconhecido pelos meus pares, eu era muito Uhum. reconhecido pela equipe da enfermagem, pelos cirurgiões. Então eu já me sentia bem com esse reconhecimento, sabe? E eu acho que a medicina é tão vasta, é tão assim diversificada que tem espaço para todo mundo. Com Tem espaço certeza. para quem gosta de ser reconhecido por paciente, tem espaço para quem não quer ver paciente nenhum, né? Vai para radiologia, vai para patologia. O mais importante é você estar numa posição que você se sinta bem. Por exemplo, a minha esposa, doutora Isabela, ela é anestesista também, mas ela se incomodava. Ela queria esse contato com o paciente, né? E acabou que ela foi para a medicina da dor, que Legal. tem extremo contato com o paciente, né? Hoje em dia Uhum. ela passa 2, 3 horas numa consulta, conversando com os pacientes da dor dela. Muito paciente de fibromialgia. Ela E puxou mais para enxaqueca, cefaleia e dores lombares. uhum. Mas assim, eu não me vejo 3 horas numa consulta, 2 horas numa consulta. Eu já fico assim angustiado. E Uhum. tudo bem, é apenas É se perfil, né, entender, né? perfil, né. Exato. Eu também não É não saber tenho o esse seu perfil perfil. de ficar em consultório. Conversa. Eu acho que, consultório chega uma época que ele consome muito, né. Você fica escravo do seu modus de trabalho ali, e você acaba perdendo um pouco essa relação médico-paciente. A minha esposa é cardiologista, ecocardiografista, Legal. e tem essa relação com o paciente, né. Ela fazia consultas, né, como cardiologista, hoje é mais focado nos exames, né, mas ela optou por isso, né, ela falou: "Ó, esse contato direto com o paciente é muito bom, eu gosto muito, tal, faz parte do meu perfil, que eu gosto de cuidar mesmo, conhecer da pessoa, saber toda a realidade que ela vive e tudo", porque na verdade é isso que conta, né. Sim. Então, mas assim, hoje, né, nós temos 2 filhas, né, a vida é muito dinâmica. Hoje ela falou: "Pra nossa vida, pra gente ter mais tranquilidade, eu vou focar mais nos exames e ficar só na ecocardiografia". Muito bom. E aí, voltando com aquela minha ascensão na anestesia, me formei, comecei a trabalhar aqui em São Paulo, fiz a residência inteira no Einstein, né? Trabalhei em hospitais públicos, continuei em hospitais particulares também, continuei trabalhando no Einstein, no Hospital 9 de Julho também. E depois de um tempo, eu fiquei uns 3 anos
bem tranquilo, né? Vou falar assim, Você saiu da residência e foi para o mercado de trabalho. trabalhar. Aí você Foi foi dar sempre, plantão. sempre na minha Da vida plantão. era muito claro. E quando você Eu falou queria assim, ganhar dinheiro, eu queria receber remuneração, não depender dos meus pais. Tanto é que quando eu me formei em medicina, eu falei para minha mãe e para meu pai, ó, a partir de agora tá comigo. Eu vou me virar aqui. E no meu primeiro mês de medicina eu trabalhei 120 horas seguidas. Era 5 plantão de 24 que eu pegava. Porque eu tava naquela ânsia, né? Eu do queria, gás, cara, né? tava doido para trabalhar, sangue no olho mesmo. E eu sempre fui assim, porque eu queria ter a minha remuneração, a minha independência financeira, né? E aí eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, trabalhava bem de segunda a sábado, e por 3 anos eu fiquei super tranquilo. Eu tava assim, a velocidade de cruzeiro, vamos falar. Eu tava muito assim, tranquilo, vivendo minha vida. Só que eu tenho uma questão interna de crescimento. Quando eu passo muito tempo de um jeito ali, né, meio estagnado, eu queria crescer mais. E aí eu ganhava ali meus 35 por mês e falava, poxa vida, via que um colega meu estava ganhando mais. Eu falava, caramba, se ele está ganhando 60 mil reais por mês, por que eu não também posso? Acho que é possível. Como é que eu vou fazer isso, né? E eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer? Será que eu empreendo? Será que eu abro uma outra especialidade aqui? Na residência eu fiz a pós-graduação em nutrologia. Uma coisa que eu Legal. gosto muito, assim, fazer academia sempre foi um hobby meu. E eu fiz a pós de nutrologia e eu atendi nutrologia durante um mês. Foi o necessário para eu ver que não era a minha praia. Entrou a questão do consultório, né? É Eu que tem um atendi gasto 3 fixo pacientes. mensal. Eu atendi 3 pacientes e eu vi, não é para mim, porque eu não aguento passar 1 hora conversando com o paciente. E nutrologia é um negócio continuado, é um Exato. acompanhamento continuado, acompanhamento global. Você começou, você vai fazer sua adequação E física, tem que ter o perfil de e vai acompanhar, de acompanhar. ficar seguindo como é que tá e não sei o quê. A pessoa não quer fazer dieta, mas quer emagrecer. Não é para mim. Maravilha. O que é que eu vou atrás agora? Eu comecei a pensar em outras possibilidades. E aí eu percebi que o Tiago lá, recém-formado, ele tinha muita dificuldade em intubação, né? Quando eu me formei, foi 2012 para 2013. Não tinha YouTube, não tinha tudo que a gente tem Tinha hoje. cara, eu Nada, lembro nada, de nada, nada. Zero, muito, zero. não sei se public post, não sei se que a gente fala. Eu Não lembro tinha. de anúncio seu, do Facebook. Não, isso aí Aí, é mais recente. é mais Quando recente, que eu foi. vim assim, eu falava, ai, e esse curso lá e tal. E aí, na época, eu tinha terminado, tava na residência, e a gente falava, nossa, tem um cara aqui fazendo um curso de intubação, tá, não sei o quê. E aí, o seu era Tiago Intubação. Era o Era Instagram Tiago primeiro. Intubação. Mas assim, eu lembro que quando eu me formei, lá em 2013, 2012, eu queria aprender intubação e eu não conseguia achar material. Só isso. Eu vi o pessoal intubando, era fentanil e midazolam sem bloqueador neuromuscular, uma desgraceira. Paciente levantando a mão, puxando o laringoscópio, né? E eu pensava, Show poxa de vida, horrores. não, era terrível. E E assim, a aí, gente que entendia, hoje em dia, era uma tortura, é né? Você triste, é via, você triste, é falava, triste, é triste. caramba, bicho. E aí, quando eu me formei, né, anestesista, eu sabia intubar, né? Era uma intubação boa, com bloqueador, intubação com posicionamento. Segura, Não, era a tranquilo. coisa mais linda do mundo, uma coisa super tranquila, Pré-oxigenação, nossa, tranquilinho. maravilhosa. E aí eu pensei, né, por que eu não posso ensinar isso para aquele Tiago que estava formado, queria conhecimento e não conseguia. Isso aí foi em 2018 para 2019. E aí eu comecei a ensinar intubação presencial aqui em São Paulo, um curso com manequins, turmas ali de 30 alunos, e eu fiz 3 turmas. E a primeira turma, a primeira não, todas as turmas eram um final de semana, um sábado apenas. Quando acabava o evento, eu saía destruído. Por quê? Porque eu que fazia o coffee break, eu que dava todas as aulas, tinha uns colegas meus que ajudavam, mas assim, eu era muito centralizador. Médico, né? Eu era só É. médico, eu não tinha outras habilidades. Aí você ficava com medo das coisas não acontecerem no final das Será que contas. vai encher a turma? Será que vai faltar Será energia? Será que o slide vai dar isso. certo? Aí você sobrecarregava de função, Eu não era muito delegava para ninguém. centralizador, ficava estressado. Aí depois de 3 turmas eu falava: "Nossa, não vou fazer mais isso não, porque tá me dando muita dor de cabeça".
Quando abre matrícula, eu já fico nervoso, já fico dormindo mal, fico achando que vai dar errado. Eu sou um cara realista barra pessimista, né? Vamos falar assim. Uhum. Eu já ficava sofrendo, sabe? Aham. Evento, não sei o quê, coffee break. É igual quando sai o mapa da cardíaco no dia anterior, tá seu nome lá. E Você aí, tá né? sofrendo assim, não, que É, paciente que é, aí você fica a noite inteira procurando lá no sistema, oh meu Deus do vamos ver o céu, paciente. chega às 6 horas da manhã, chega o paciente, aí você fica sofrendo aí nesse gap aí, 12 horas. Aí eu, pô, vou parar de fazer esses eventos aqui. Só que durante esse tempo aí que eu estava fazendo esses eventos, eu também comecei a produzir conteúdo. Comecei a Uhum, fazer vídeos para o YouTube. A minha primeira rede social foi o YouTube. E hoje eu ainda gosto muito do YouTube. Comecei a falar sobre medicações. Vou falar sobre fentanil, vou falar sobre succinil. Comecei a falar. Posicionamento depois, aí tubo orotraqueal. É porque eu sabia que o meu público era o médico generalista. Pessoal uhum. que se formou, pessoal que trabalha há um tempo já. Então eu comecei a produzir conteúdo de uma forma bem inocente, assim. Só ia, produzia no meu estilo. Vídeos curtos, né, práticos. Eu sou um cara prático. Se você tem que ir do ponto A ao ponto B, qual é o caminho mais rápido? Eu não sou o cara da molécula, da fisiopatologia, da. Não, eu sou assim. Qual é a dose? O que é que precisa fazer? Vamos resolver. Eu acho que a anestesista tem muito esse viés, assim, essa tendência de ser um cara resolutivo. Você faz o propofol, o paciente vai dormir em 20 segundos, 30 segundos. Você quer fazer e quer ver acontecer. Uhum. Então, eu acho que isso ajudou muito, né? Eu tinha uma certa didática, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo mais a didática, sempre ensinei na minha vida inteira, desde o primeiro período eu ensinava, minha faculdade inteira eu ensinei o pessoal mais novo, fiz monitoria, Você formou na Paraíba? formei lá na Paraíba, na FCM, e eu ensinava assim, fiz 2 monitorias, ensinava, trabalhava ensinando o pessoal mais novo, né, para Uhum. ter a minha remuneração, eu queria ter o meu dinheirinho durante a faculdade, e aí eu continuei ensinando através dos vídeos, apesar de não fazer mais cursos presenciais, que eu Uhum, abandonei, larguei mão, não quero mais isso. O maior uhum. trabalho do mundo, aí eu lucrava, sei lá, R$ 10.000 num sábado. Não, vou deixar para lá, vou continuar trabalhando. E aí, um certo dia, eu vi que existiam cursos online. Aí que Uhum, começou a entrar as polêmicas, né? Caramba, uhum. eu tenho esse negócio aqui, Hotmart, né? Que é isso, né? Eu entrei lá na Hotmart, vi que tinha uns cursos, uns vídeos, né? Ensinando a fazer o seu curso online. Aí eu cheguei no hospital, pô, Deslumbrado, super empolgado. Caramba, falar deslumbrado. para os meus amigos. Caramba, bicho, vi aqui que eu tô pensando que eu vou fazer intubação, ensinar intubação online. Pô, vou ensinar para o Brasil inteiro, né? Tem cara lá no norte, no nordeste que vai querer aprender a intubar com anestesista. Ah, Empolgado. não, eu cheguei felizão. Aí os caras, você é doido, larga a mão, intubação, pô, isso aí todo mundo sabe. Intubação online, como é que o cara vai aprender, pô? O cara quer pegar, quer fazer, aí você já dá aquela É murchada, a né? turma do deixa disso, né? Aquela Isso, fica deixa disso. mufino, né, como fala na Paraíba. Fica aqui, vamos ficar aqui no plantão. Não, não, pega Que uma aqui, ó, sua delícia. sala 14, vai lá, Tiago, sala 14, vai É, lá. Aí eu, puta merda, aí fiquei assim uns 3, 4 dias meio, será, né? brocochô. Mas tinha aquele negocinho, né, a ideia estava ali. E a ideia pra mim é igual um filho. Você, quando é sua, né? A ideia é sua e você acredita, é melhor executar e ver o que é que dá. Nem que desse Uhum. errado, eu falei, não, vou fazer Tá esse aquele pulguinho negócio. atrás da orelha. Você falou, eu vou ter Queria que fazer. resolver. Vou fazer essa porra aqui para que, se der certo, maravilha. Que bom que deu certo, porque eu acreditava, Pelo né? menos eu fiz, né? Exato. E aí eu comecei a correr atrás. Comecei a estudar sobre vídeo, comecei a estudar sobre áudio. Hoje eu entendo muito de audiovisual. Eu sou, assim, eu corrijo muito dos meus editores de imagem, de vídeo. Eu sou o grande filtro da minha empresa hoje em dia. A gente vai chegar lá. Minha empresa hoje tem 35 pessoas Caramba, e a gente vai chegar na parabéns. construção da empresa e eu sou o cara do audiovisual, né? Eu sou o último filtro do Bem, e a audiovisual. gente tem que saber mesmo, cara. Eu mesmo tenho uma empresa de Sim, marketing, legal. porque eu vi esse gap lá, eu tinha passado por 3 empresas, né, e aí eu falei assim: "Cara, não chega, tem 3 opções, né, tem a B e a C. O pessoal do marketing, você paga lá, só te entrega essas 2, a que você quer, eles nunca entregam. Tipo, a informação é errada, a maneira de se posicionar, quais são os insights, os gatilhos.
Por mais que você explique, não é uma coisa que é do universo dele. E Sim, jamais ele vai entregar porque ele vai querer uma coisa pronta ali, chat GPT, qualquer IA aí que tiver. Não tá dentro daquela realidade, daquele universo, daquela bolha. Entendeu? Aí sim. é muito difícil, entendeu? E eu vou te falar, como eu escolhi trabalhar com internet, né, e E por isso trabalhar com deu certo pra educação, caramba. com certeza. Porque você foi atrás ali, desde o começo do audiovisual ali, estudando tudo. Eu também Tudo. estudo No direto. começo eu era Muito eu bom, cara. presa, né, eu presa você faz tudo, eu editava vídeo. Como é que eu fiz, né, para gravar esse curso de intubação, que eu acreditava tanto? Eu trabalhava normal, meu plantão, das 7 às 19. Aqui em São Paulo você desloca em 1 hora, aí chegava em casa às 8. Aí eu ia para academia. Sempre gostei de fazer academia. Depois da academia, eu chegava em casa, jantava. Aí, quando davam as 11h30 da noite, 11 horas, eu começava a gravar as aulas, que eu fazia as aulas no plantão. O anestesista tem muito tempo ósseo produtivo ali. Você joga um Candy Crushzinho Exato. ou você faz a aula para o seu curso, que foi o que eu fiz, né? Você pode produzir muito nesse tempo. E aí eu chegava em casa 11 horas, 11h30, ficava tudo pronto, vou gravar. Aí eu começava a gravar, passava até ali 12h30, 1 hora da manhã, e comecei a gravar as aulas. E para gravar a aula, eu gravava em casa, na minha sala da minha casa. Então eu tinha que comprar câmera, iluminação, depois eu editava. Então esse início foi muito importante para eu começar a desenvolver essas habilidades. Uhum. E Oratória, né? falar, exato, microfone, Posicionamento, tudo, como falar bem. E aí eu comecei a desenvolver corte, né? isso e comecei a desenvolver o produto. Aí eu entrei na Hotmart, que foi a minha primeira plataforma, né? Subi as aulas, tudo eu, sozinho, tudo sem ajuda de ninguém. Hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação. O que você quiser saber, não, eu quero saber como é que eu faço uma bomba caseira. Você vai encontrar em algum lugar na internet. O que falta hoje em dia é a coragem, a empolgação, a vontade. O pessoal é muito preguiçoso, né? Pô, não sei mexer em. Pô, tô com as minhas fotos feias, né? Como é que é uma foto bonita? Tem na internet. Aí você procura, você pesquisa, você sabe. Mas o pessoal é muito acomodado hoje em dia, né? Eu vejo que as pessoas são Demais. muito estáticas assim e não vão em busca do conhecimento que está ali. Antigamente você tinha que abrir a Barça, né? Tinha que Nossa, era pegar bom 1 demais. milhão O de velho livros lá. Barça. Hoje em dia não, pô. Você tem YouTube para pesquisar, você E era tem lindo, né, Google, cara? Ficava na tua tudo. estante ali, vez ou outra você abria, É, pesquisava aquele negócio. Hoje não, 2, 3 cliques. E assim, sim, o pior disso, Thiago, é porque você não cria um raciocínio clínico na parte médica, entendeu? O cara fica automatizado. Tal exato. coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você tem que criar um raciocínio clínico até chegar naquela solução, vendo todas as possibilidades, destrinchando, garimpando até chegar naquela. Não, é certeza que é essa. Porque nós Sim, passamos por uma floresta encantada até chegar aqui. Não, ele já vai do ponto A ao ponto B direto. O cara não tem esse raciocínio. Aí o cara fica automatizado. O que sair de lá, ele passa o exercício, ele só olha o gabarito. só o final. E aí, isso é um hábito, o hábito da pesquisa, o hábito do conhecimento. Você pode fazer isso através de livros, de vídeos. Eu não gosto de ler. Pô, como assim, Thiago? Não, não gosto de ler. Isso é metalinguagem. Eu Uhum. aprendo muito mais com audiovisual. Eu sou o cara de vídeo, né? Eu gosto. Hoje, todo dia eu assisto uns 20 vídeos sobre Uhum. várias coisas que eu tenho curiosidade ao decorrer do dia ou coisas que eu estou precisando aprender para aplicar no meu trabalho. Então, o conhecimento hoje, ele é super disponível. E eu aprendi muito isso porque hoje eu tenho curso de intubação em cadáveres, curso que é presencial, né? Uhum. Curso de intubação online em vídeos e livro de intubação. Ou seja, Legal. tem para o cara que quer praticar mesmo ao vivo, para quem quer assistir vídeo de intubação e para quem quer ler sobre Sobre. intubação orotraqueal. Então, é entender que, mesmo eu não gostando de ler, de livro, né? Eu não sou um cara que vou pegar um livro de intubação para ler. Mas tem gente que gosta, tem gente que Eu gosto. prefere Sim, de ler. o conhecimento é muito engraçado. Cada um tem uma área que tem mais competência assim para absorver informação. Eu, por exemplo, tem gente que é mais sinestésica, né? Que gosta de escrever, só aprende escrevendo. Eu também sou mais do visual. Mas o contrário, eu gosto mais de pegar no papel. Se Sim, eu não pegar, não ler, não ver,
eu não consigo absorver, por exemplo, vendo um vídeo, eu não consigo. O meu grau de atenção é Engraçado, né? diferente, né? Mas é assim, as É, pessoas é, são é- diferentes. E exato. você, como depois de um tempo, né? Além de médico, eu fui me tornando vendedor, eu fui me Uhum. tornando palestrante, eu fui me tornando gestor, né? Você começa a desenvolver outras habilidades além da medicina. A gente, como médico, a gente sai muito cru. E é Você muito sabe difícil esse muito de caminho, né? medicina, sabe tudo. Você sabe, nossa senhora, você Tecnólogo, sabe, você sai nossa, tecnólogo, você tudo, tudo. sabe. Mas falar de finanças, o O cara médico fala, tem ó, faz dificuldade. uma venda de uma água para mim. Você Não não sabe sabe, não sabe, não fazer. sabe abrir uma empresa. Então são Exato. habilidades simples, básicas, que a gente tem que ter. Eu sou muito feliz hoje por não ser apenas médico, eu acho que eu desenvolvi muito mais habilidades sendo empreendedor, né, além daquelas da medicina. Para mim é um desafio me superar todos os dias, né, olhar minha agenda o mês passado e ficar: "Caramba, eu já fiz tanta coisa". E aí voltando, acabou que eu comecei a acreditar nessa ideia da intubação online, gravei o curso naquela toada que eu falei, né, naquela Uhum. No tocada que eu falei, Hotmart, na no Hotmart. Hotmart, gravava ali de 11h30 até 1h Isso e todo dia? Todo dia? até gravar o curso, dia sim, dia não, né, aí tinha um dia que eu É gravava tipo 2, 3 meses de produção intenso isso. Não, acho que eu gravei esse curso em um mês, em um mês. as aulas, né, eu Porque produzia assim, na anestesia a aula e eu gravava a aula mesmo falada, em casa. e entenda, curso é um negócio elaborado. Gravar é só a primeira parte, porque vem a Sim. edição, que é muito pior, Editoria. difícil. Por exemplo, eu fazia os videozinhos lá, nossos lá, fazia no CapCut ali, apanhava pra caramba e tal, ficava o Sim. dia inteiro. Hoje eu pego o negócio ali, ó, 5 minutos, Rapidinho. Mas é uma já habilidade, você é, desenvolveu. exato. É igual E videogame, ficava jogando, brincando, mudando o negócio vai e achava melhorando. legal pra caramba. Hoje meu sócio faz junto comigo, tá? Ô, você aprendeu tal coisa? Ó, vamos gravar o áudio e fazer tal coisa. E aí a gente vai compartilhando informação e aprendendo um com o Sim. outro. E, Isso que é assim, legal. não precisamos de muitos recursos para produzir. Por exemplo, eu gravava no iPhone, eu gravava com um microfoninho lapela simples, a iluminação eu gastei R$ 500. Então, às vezes, eu vejo que tem muito colega que ele demora muito preparando, tem que ser perfeito, né? Um negócio assim maravilhoso, tem que ser a melhor câmera, o microfone mais caro de É, todos. Não precisa, porque o público médico, ele quer conhecimento. Ele não quer o vídeo mais informação. bonito, ele quer saber o conhecimento para resolver a vida dele. Ele quer resolver um problema no plantão, ele quer uma nova carreira. Então, é importante que você saiba quem é o seu público. Se eu fizesse curso para pessoal que é do audiovisual, né? Ou curso, se eu fosse médico, sei lá, um cirurgião plástico, eu teria um viés muito mais estético. Aí a conversa é outra. Mas, Uhum. como eu estava falando para médicos generalistas, intensivistas, SAMU, Acadêmicos. acadêmicos, eu foquei muito no conteúdo. Eu sabia que eles precisavam Uhum. do E conteúdo. mais geralzão, né? Exato. Eu não falava a linguagem do anestesista, e é outra Uhum. coisa que é o curse of knowledge, né? Você tem a maldição do conhecimento. Se você Uhum. é anestesista, você se desafia com coisas complexas, né? Você quer Uhum. falar de cirurgia cardíaca, você quer falar de anestesia multimodal, né? Analgesia Robótica. multimodal, opioid free, mas saiba que, dependendo do seu público, você tem que falar mais simples, Uhum. porque senão não vai ser uma aula boa. Por isso que eu conversei. Para quem é o nosso público, né? Porque se eu Uhum. for falar para estudantes de medicina, a minha comunicação é de um jeito. Se eu for Aqui falar tá. para anestesista, a comunicação é de outro. Aqui, cara, é como se fosse o copinho do hospital, entendeu? E Vai? aí, o Thiago tá falando do brand dele Sim. e ele criou um curso. E o curso explodiu, ficou bom pra caramba. E a gente tá lá conversando, lá tomando um café e me explicando lá, e eu contando do meu também. Eu também criei uma empresa, assim, assim. Sim. Ou como que você fez? Entendeu? E essa conversa nossa aqui tá em casa, entendeu? Tem E que aí, ser livre, né? e eu acho que isso faz todo sentido, porque para o colega que está assistindo sair um pouco da sua realidade e abrir um pouco a cabeça, né? Porque a gente fica muito bitolado no assim, cientificismo, tecnicismo, assim, que a gente tem outras habilidades e pode desenvolver outras habilidades, igual você falou, Claro. né? Assim, a gente tem que se propor a isso.
E isso é evolução mental, física, espiritual. Essa é a busca incessante do ser humano, né? Eu acho que faz parte. Então, o Thiago, acho que quando ele começou o curso, foi, nossa senhora, acho que todo anestesista que eu encontrava no centro cirúrgico falava do Facebook dele. Ó, o cara criou lá em São Paulo. Não sei o quê. Aí, o que que acontece? Agora ele falou, os caras ficavam muito na preparação, quem muito prepara, nada faz, entendeu? E aí, o que que acontece? Cara, é igual aquele do Maverick lá, do filme lá Top Gun, né? Não pensa, só faz. Você faz, você começa, depois melhora, né? Igual Exato. viralizou aí. Começa, depois você melhora. E exatamente foi isso que eu fiz. E acabou que eu comecei a anunciar esse, na verdade, eu nem comecei a anunciar esse curso. Eu colocava no YouTube. Embaixo eu fazia os vídeos do YouTube, né? E embaixo na descrição eu colocava o link. Aí o primeiro valor desse curso foi R$ 350. E aí vendia 2, 3 por mês, sabe? Ficou ali um negocinho, 2, 3 por mês. Eu continuava fazendo os vídeos. Aí ficou quanto tempo assim? 6 Ah, meses? ficou uns Um 6 ano? meses, um ano, no orgânico. O pessoal brincava comigo, né? Me zoava, que eu estava fazendo. Naquela época ninguém fazia vídeo assim, mais descontraído, né? E aí o pessoal ficava me zoando, ficava falando os meus bordões, né? Ficava me zoando, mas eu levava numa boa, né? Eu ficava rindo e tal, mas assim, para mim era um hobby ali, eu acreditava, produzia meu conteúdo. O pessoal no começo encarou como uma brincadeira, né? E eu fui levando. E aí chegou um determinado momento que eu comecei a estudar um pouco mais sobre marketing. Eu comecei a entrar no universo do marketing, como fazer vendas, como estruturar um funil de vendas. Aí eu fui desenvolvendo mais esse lado de vendas. Aí acabou que eu vi um método de vendas chamado de lançamento. Poxa vida, tem uns caras que não anunciam o produto, passam um tempo sem anunciar, fecham as turmas, e aí depois de um tempo ele abre essas turmas por tempo limitado. Pô, vou fazer esse negócio. Eu sou um cara muito de arriscar. Eu não gosto de risco, mas eu sei que como o risco traz também benefícios, né? Eu me supero para arriscar. Da mesma proporção, né? Exato. E aí eu também não tenho medo de dar errado, né? Se der errado, deu, vamos embora, vou ficar triste, mas bola pra frente. E aí eu fiz isso. Fechei a turma, falei que as inscrições estavam encerradas, né, no vídeo do YouTube, e entendi também que tinha uma coisa chamada tráfego. Tráfego pago, né? Que é os anúncios do Instagram, né? As Hoje é publicidades, popular, né? né? Mas na época Na época não, não a tinha gente era ainda. apenas o lado que recebia o anúncio. Você Exato. pode estar do lado que recebe ou do lado que faz o anúncio. Hoje em dia, a minha empresa gasta 200 mil, 250 mil de anúncio por mês. De Alcance Facebook, grande, Brasil inteiro. Facebook e Google, a gente gasta por volta disso daí. Mas na Caramba. época eu falei, pô, vou colocar aqui R$ 5.000. Vamos ver o que é que vai dar. R$ 5.000, fiz os anúncios, né? E o lançamento foi assim: foi fechar o curso, falar que ia abrir, né? E quando abrir, fazia o tráfego. E aí, na época, acho que vendeu R$ 60.000 de curso. Caramba. Eu aumentei, acho que foi para R$ 500 esse primeiro curso de intubação. E tinha todas as turmas fechadas? Como que era assim? Fechava a turma? Não, Ou era aberto. era Era aberto. aberto? Qualquer hora que você Assim, quisesse entrar. assim, no presencial, fechar ou Nessa esse época era era só só online? online, Ah, era só online, online, só só online. online. Só Porque eu para entender. acreditava muito no poder da escala do online, né? Porque eu ia vender para o Brasil inteiro. E aí eu fiquei super feliz, né? Poxa, pô, eu já faturei 60 mil, gastei 5 mil. Fiquei felizão, assim, fiquei bem, bem contente. E depois disso, depois desse evento, eu comecei a aprofundar mais nesse lado do marketing, das estratégias de venda. O médico, ele sai assim, sem saber vender, e é uma habilidade fundamental de qualquer médico, certo? E por quê? Se você vai trabalhar em consultório, você vai ter que vender uma consulta, você vai ter que vender um procedimento, e a gente, como médico, é muito inocente, vamos dizer, né? Você é muito puro. De falar, não, minha cirurgia é tanto, né? Mas assim, você não explicou o quão complexa é a cirurgia, os riscos, o quanto você estudou, o quanto você se esforça, que você fica. Isso tudo ajuda o paciente a entender por que essa cirurgia é R$ 30.000, por exemplo. Eu também faço consultorias, né? Para outros médicos e trabalho assim como mentor Uhum. estratégico. E tem um colega meu que é otorrino e cirurgião plástico, ele faz rinoplastia, e eu peguei e fiz uma coisa com ele chamado cliente oculto.
Tem uma funcionária da minha esposa, eu conversei com ela e ela foi e gravou a consulta dele. Ela se passou por paciente e eu gravei a consulta inteira dele. Então, para você entender que a habilidade de vendas é a habilidade de você mostrar para o outro o valor do seu trabalho, porque é importante, e convencer o outro. E aí, nessa gravação, ele era um cara super tranquilo, né? Bem calmo, assim, que falava. Só que ele não conseguia valorizar o trabalho dele. Não tinha posicionamento, né? Exato, ele poderia falar que a cirurgia é uma E não cirurgia agregar valor, delicada. né? Exato, não, a cirurgia custa tanto e é isso mesmo. Não é assim, você tem que falar, ó, vou explicar para você Tem como que é a criar cirurgia. uma narrativa. O problema é que nós, às vezes, né, somos criados muito ali no ambiente SUS, durante a faculdade. E até na residência Eu também. acho que até mais que isso, né, Tiago? Até mais que isso. Na faculdade mesmo de medicina, você fica ali naquele academicismo e você fica nessa de fazer paciente do SUS e naquele altruísmo e tal, e acha que aquela realidade bonita, e é mesmo, né? Que você está treinamento em serviço, e no final das contas, quando você termina, você não sabe o que você se sacrificou por aquilo ali. Então, você não sabe o que entra e não sabe o que vai sair. Então, você não tem o controle do que você agregou de valor ali, quantos cursos você fez, o que te tornou mais competente, o que te tirou ali da manada, o que fez você ser o profissional que você é hoje. Então, Sim. você não agrega isso ao longo do tempo e a faculdade, ela não te dá esse background disso, né? De você valorizar cada etapa que você passou, né? Fica ali naquele, como se fosse um sacerdócio de você fazer aquilo ali, e a medicina, entenda, é um serviço como qualquer outro, tá? Tem lá o juramento de Hipócrates, tá? Que assim, que fala da medicina, é um juramento, é um tanto quanto romântico, tá? Da época do greco-romana. A gente tem que ser um pouco mais realista, tá? Porque amor não paga conta, beleza? Só para você entender. É uma profissão maravilhosa, eu amo a minha profissão. Mas se o cara ficar só nesse romanticismo, né, e não quantificar as coisas, quando chegar a hora dele quantificar, ele está totalmente despreparado. Porque ao longo da sua trajetória ele não foi preparado para isso. Ele Exato. chegou lá, ele não sabe, ele toma um susto. Pô, abrir consultório é muito caro, bicho. Nossa, a hora tal, do profissional é tanto, é tanto. Aí ele vai colocar em plantão, ele vai colocar em hora mensal, entendeu? Não vai quantificar as horas de trabalho, não vai valorizar a sua hora de trabalho, o seu conhecimento agregado, os cursos que ele fez. Eu acho que o profissional, você falou assim, é muito legal, Thiago, que assim, o profissional que mais sabe isso, cara, é o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, fantástico. O colega também dermatologista, ele também sabe quantificar as coisas e colocar isso e precificar as coisas e transformar em um produto e vender. É isso. Sabe exatamente isso. É colocar ali na prateleira de produtos, precificar as coisas, o valor agregado de cada coisa e passar isso e montar os processos e criar o produto e vender. Isso que, assim, não me entenda mal, tá? Eu amo a medicina, amo minha profissão, sou médico das antigas mesmo, do juramento de Hipócrates, mas eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Porque Você encarar como uma empresa, né? Acaba exato, que tem que ter medicina cuidado, por né? amor, tá? Medicina por amor, ela existe, mas só a medicina por si mesmo não paga as contas. O amor não paga a conta. Medicina com amor. E o que eu estava falando em relação ao paciente SUS é a questão da comunicação. Porque a gente é acostumado, você tem que falar simples para o seu paciente entender, né? O seu Exato. João, a gente vai sacerdócio. operar o seu ombrinho, é porque rompeu o ligamentozinho aqui, né? O seu ligamento. E acaba que você sai enviesado e você não explica aprofundadamente, você é muito simplório. E na hora de você conversar com o paciente num consultório particular, esses vícios, eles têm que ficar para trás, porque senão fica tudo muito simples. Exatamente. O outro lado não vai entender o trabalho que você tem, de você saber toda a complexidade cirúrgica do que você já fez, que você fez um fellow fora, que você fez uma coisa no HC, que você está usando uma tecnologia que é nova. Então, a gente vem enviesado e demora muito tempo para cair a ficha de alguns colegas, né? Você falou tudo, de entender. cara.
enviesados. Exato. E aí tem E que tem virar a chave. vício, e tem Tem que, vícios. tem que virar a Tem que chave. tirar tudo isso. Eu falei para esse meu colega que eu estava falando, o cirurgião plástico, ó, você tem que explicar que se a cirurgia não for bem feita, vai acontecer isso, vai ficar ruim esteticamente, Tem a cicatriz não fica complicações. boa, você usa Dermabond para a cicatriz ficar bonita, e você fez a sua Tecnologia. residência em tal canto, e você já viu muito caso que deu errado, e agora... Então, você vai conscientizando a cabeça do paciente para ele entender que a sua cirurgia custa 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Entendeu o cenário. Exato. Entendeu o cenário. E aí você entende que fazer uma venda é você mostrar para o outro lado Tem um a conhecimento complexidade. agregado. Exato. Por exemplo, um exemplo que eu dou sempre. Se você vai numa concessionária, você vai na concessionária e quero essa Porsche aqui. Quanto é que custa? 600 mil reais. Caro pra caramba. Vou embora. Meu Deus. Quanto é que custa? Aí você vai de novo. Quanto é que custa esse carro aqui, Isso essa aí Porsche é aqui? só seu nível, né? Que é 200 mil por mês em tráfego pago. Ó, Isso é só seu nível pra cima. quanto é que custa esse carro aqui? Pera aí, não vou falar o preço pra você, não. Vamos aqui dar uma voltinha. Aí entra aí, senta aí. Aí você pega, liga o carro, né? Caramba, todo tecnológico, né? Motor, né? Vamos dar uma volta Esquenta o ali, banco. vamos dar uma volta. Aí você vai dar uma volta, acelera, não sei o quê. Quando você volta, você já entendeu que o negócio é legal, que você gostou. Você já vai ver o preço de uma outra forma. Aí chega uma vendedora bonita lá, te trata Café, bem. chocolate, Café, champanhe. aromaterapia no ambiente. Fala, ó, esse ambiente é diferente, pessoas Então, bonitas. tudo isso já mudou a sua cabeça. Aí você, às vezes, fica pensando, caramba, esse carro aqui deve ser 1 milhão. Não é possível que um carro desse aqui, né? Um negócio animal né? desse, né? Quando você vê, quanto é? Não, é 600 mil. Aí você, caramba, até achei diferente, né? Poxa, achei que ia ser mais caro. Então, tudo isso é uma forma de... Tava esperando 1 milhão? Então, você ancorou durante a corrida lá, o vendedor deu uma brincada, né? Não, esse carro aqui deve ser 1 milhão de reais. Aí você já ancorou na sua cabeça, né? Caramba, esse carro é 1 milhão. Mas quando você recebe 600, caramba, até tá ok, né? Para um carro desse. Então, tudo isso é técnica de venda que a gente tem que desenvolver como médico, se você é professor, se você vende procedimento, consulta. E o médico, às vezes, vê isso como algo Ruim. nefasto, né? Como um negócio mau Marqueteiro, mau caratismo, né? caratismo. Aí entra a questão de cada pessoa. Tem cara que vai ser mais agressivo. Tem gente que vai ser mais agressivo. Tem gente que vai ser mais sutil. Mas tem que ter essa consciência. Por exemplo, a minha esposa... Você vai vender um serviço no final das contas. Entendeu? Exato. E às vezes, por não explicar, quem se prejudica é o paciente. Exato. Porque ele não vai fechar com você, porque você não explicou e ele não vai ficar bom. Minha esposa, a doutora Isabela... E vai voltar em vocês e falar, você não me explicou isso, você não me explicou tal coisa. Então, aí ele deixou de ter um benefício, Isso é muito comum, né? ele deixou de ser curado, porque o médico sabia a solução, mas não soube convencer o paciente que era realmente aquilo. A minha esposa Isabela, ela faz bloqueios, às vezes, com ultrassonografia. E aí, no começo, né, da carreira dela, ela chegava a fazer o bloqueio ali, rapidinho, né, ultrassom, agulhada, resolveu, poxa, caramba, doutora, já tão rápido? É tão rápido assim. Né? Aí a pessoa, às vezes, ficava com a impressão de que foi uma coisa super simples. Mas, às vezes, ela fez uma infiltração ali perto da coluna, né, que tem muito risco. E aí, depois de um tempo, a gente foi melhorando isso, né? E ela começou a explicar ali durante o exame, né? Ela mostra, ó, aqui é a sua estrutura anatômica, aqui tem a sua coluna, suas facetas, aqui do lado tem nervo. Então, se eu vier um pouquinho para o lado, aí a pessoa começa... Eita, e deixava caramba. o monitor para o paciente ver. Então, aí a pessoa começa a conscientizar. Caramba, o negócio é sério, né? Se for feito errado, pode dar um problema. E aí ela explica onde ela fez fel. Então, você começa a conscientizar o paciente e ele entende que, no final das contas, é algo complexo. E realmente é complexo. Cara, e assim, muito legal isso aí que você falou. E é uma coisa assim que na medicina agora, o que a gente está passando hoje, algumas especialidades, por exemplo, com a odontologia, já passaram há 8, 10 anos atrás, né? Porque eu faço sedação ambulatorial, então estou junto com os dentistas ali na sedação e eles me contam, né? Como que é a logística da clínica deles. Tem clínicas hoje que, assim, elas fazem uma estratégia tão focada no paciente que o paciente vai lá, fez a consulta.
Fez a consulta, já dá uma tabelinha ali no Forms para preencher alguns dados. Dentro dos dados, coloca algumas redes sociais. Tem funcionárias que hoje são orientadas a olhar na rede social o que que o cara gosta, o que que a pessoa gosta. Aí chega um cara que gosta de moto, Harley Davidson, que gosta de CDC, aí ele chega na clínica odontológica. Vai estar passando lá na sala de estar só moto, Harley Davidson. Ele Minha chega mãe na sala lá, conversa com o doutor, passando só esse CDC, aí o cara chega assim: "Porra, esse dentista foi bom pra caralho, foi uma experiência". Aí o cara gosta de um café específico, chega lá, entendeu? Tudo café no dele. radinho, ele fala que é tudo no radinho, ó, tal coisa. Chegou aquele paciente tal, aí essa colaboradora da clínica dele fica responsável por classificar e só dá os insights para ele. Paciente tal, 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 isso. Beleza. Interessante, Cara, né? aí ele já sabe o que que vai agradar o paciente, porque no final das contas, as pessoas querem qualidade, né, querem conforto, mas elas querem ser bem atendidas, ser Com bem certeza. assistidas, ser bem cuidadas. Isso faz parte do cuidado, de você saber o interesse do paciente, saber o que ele quer, entendeu? Sim. Hoje tem colegas, né, da parte de cirurgia plástica que eles, com consenso do paciente, óbvio, que gravam consulta para tirar insights para a equipe de 2 ou 3 que são as principais dores do paciente. Nós temos que resolver essas 3 principais dores, que é essa cicatriz. A cicatriz tem que ficar perfeita, tem que ter a posição, tem que ficar perfeita, porque a cirurgia anterior rodou a prótese, isso aqui. Então, nós vamos trabalhar nisso e vender isso para o Sim. paciente. Entenda, a venda que o Thiago estava explicando muito bem, não é uma coisa pejorativa, tá? Você só está explicando o seu trabalho e colocando uma remuneração pelo seu serviço. E assim como qualquer outro. Porque você é muito engraçado isso, porque essa parte altruísta do médico, fraternal e tudo, a gente tem isso desde que é da faculdade, né? Isso aí ao longo do tempo continua, e assim, a gente não se valoriza e traz muitos problemas. Por exemplo, tem alguns colegas que me falaram, né? Alguns colegas, por exemplo, da pediatria, que chegam em casa e nunca termina. Recebe foto de cocô, recebe não sei o quê, foto de várias coisas. Então, e aí você vai e tem um problema jurídico, por exemplo. Aí você vai conversar com o seu advogado, aí você manda um áudio, igual os pacientes mandam para nós, né? Seja da área da estética, de outra área de assistência, né? Eu dei exemplo da parte da pediatria, né? Que é uma assistência mais próxima ali do profissional junto com as mães, e que a partir de um momento se torna um pouco invasivo e que não termina. E se você for fazer isso em outras áreas, você vai ver que, pô, na medicina tá errado, cara. Aí você vai falar isso, você grava um áudio pro seu advogado: "Ô, eu recebi aqui uma notificação, não sei o quê". Aí o cara pode não ser nada, tá? Na maioria das vezes não é nada. Mas o médico, você fica com medo, com receio, porque é uma área de atuação que não é a sua, você não tem aquele background e tal, não sabe onde procurar, fica ansioso com aquilo. E aí, o que que o advogado fala? Ó, passa lá segunda-feira no meu escritório, tal, 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 vou fazer um agendamento que a gente faz lá uma consultoria, vou fazer uma consultoria jurídica. Aí ele vai, muda o ambiente, faz a consultoria, cobra por isso. Aí Sim. você está fazendo uma construção, alguma coisa, o engenheiro é do mesmo jeito, passa no meu escritório e vejo. O médico não, cara. O médico não. Eu resolvo para você, porque eu quero ser resolutivo. Eu quero o melhor para meu paciente, eu quero que ele esteja bem. Dá uma Só que, olhadinha. exato. Só que essa olhadinha, que vai lá, faz uma receita para minha prima, faz uma receita que tem até uma responsabilidade legal e jurídica, e que uma ou outra vez você é seduzido a fazer isso pelo bom relacionamento que você tem com a pessoa, que às vezes É, você quer manter aquele relacionamento, mas você fala: ó, não conheço esse paciente, não vi. Você quer passar no consultório? Pede para ele ir no consultório lá. Eu avalio ele, aí eu faço tudo que você quiser. exato. Entendeu? Mas passa no meu consultório. É só falar isso. É, se Passa no meu valorizar, consultório. né? Se Se valorizar, valorizar. entendeu? É parar de ficar quebrando galho, entendeu? Porque Sim, a gente tem que valorizar nossa profissão, nosso conhecimento, nosso tempo. E isso a gente não aprendeu ao longo, né, da com certeza. faculdade. Voltando na questão dos cursos, né? Depois que eu fiz o curso da intubação e deu certo, começou a vender, eu comecei a fazer o tráfego.
eu comecei a estudar mais sobre essa parte de vendas, funil de vendas, e aí eu comecei a criar minha esteira de produtos. Então, todo mundo tem que ter uma esteira de produtos, né? São produtos que ou eles conversam entre si, ou você vai aumentando o grau de complexidade desses produtos. Então, qual foi o meu curso sequencial? Primeiro você entuba, depois você coloca na ventilação mecânica. Ah, Então, legal. depois que eu fiz esse Que é uma lançamento, né? coisa agregava a outra ali, você foi amarrando, Depende. ancorando. Uma depende da outra. Então, eu criei um curso online de ventilação mecânica. E aí, depois desse curso de ventilação mecânica, eu lancei, né, também, deu certo, vendeu. Aí foi em 2020. Isso foi comecinho de 2020. Em janeiro, eu fiz o lançamento desse curso de ventilação mecânica. E aí veio a pandemia. Com a chegada da pandemia, aumentou muito a demanda Foi de lindo pra intubação. você a pandemia, velho. Então, na No que é pandemia, questão das eu vendas, cresci porque bastante tudo em era termos, online, exato, em termos empresariais. Houve uma procura muito grande exponencial. do curso de intubação. Quem era oftalmo começou a dar plantão de porta, né? Todo mundo migrou, Parou né? tudo, todo mundo Exato. tava com urgência, emergência, E UTI. aí, na época, eu lembro. Aí eu comecei a vender no perpétuo. Eu abria a turma e deixava aberta, fazendo anúncios, né? Eu comecei a gravar vídeos para anúncios, fotos para anúncios. Então, esse lado das vendas, né, começou a aflorar muito. Eu comecei a montar a minha equipe. Eu De chamei vendas. uma pessoa de suporte para ajudar os alunos a acessar a plataforma, responder algumas questões lá de plataforma. E contratei um rapaz também que ajudava no tráfego pago, né, para fazer os anúncios no Instagram. E deixei o curso aberto direto. Na época a gente gastava ali R$ 1.000 e faturava uns 9, R$ 10.000 por dia. Legal, hein. A demanda estava muito assim alta para Tava intubação. carente demais, né. E você É, começou antes. Isso aí, cara, faz toda a diferença. com O certeza. começar antes, a oportunidade chega, mas É, chega para quem já tá, tem gente que vai dizer que é fazendo. sorte, tem gente que vai Não, de dizer jeito que nenhum, pô. você está no lugar certo, na hora Na hora certa. Eu estava certa, com as pessoas tentando, certas. aconteceu e acabou que eu consegui ajudar muitos colegas aí no Brasil Com inteiro. cer A empresa cresceu bastante. Eu comecei a profissionalizar a empresa, Isso né? em 2020. 2020, comecei a estruturar melhor a empresa. Aí contratei um financeiro, uma pessoa exclusiva de financeiro para estruturar a empresa. Em paralelo, eu tinha entrado no Mastermind, que era um grupo de empresários de todas as áreas. Eu vi, você ganhou, acho que um ou 2 prêmios do Mastermind. Tinha de vez todo mês eles Foi escolhem a pessoa que mais contribui. o que eu vi foi em 2000, acho que foi 2023 que você recebeu. Não, que você foi lá buscar. É, Você já tem, tinha recebido outros. tem várias, tem umas gamificações internas que eles fazem. Mas o legal desse Mastermind que eu entrei foi que eu comecei a ter contato com pessoas fora da medicina. Então, tinha um cara que fazia tráfego pago, tinha outro cara que vendia, sei lá, suplemento, tinha um cara que tinha uma empresa de roupa. Então, eu comecei a ver empresas Como fazer? diferentes poxa, o cara tem financeiro, né? Deixa eu conversar com ele. O que é isso? É, O que é que esse financeiro faz? Não, ele exatamente. organiza as contas, né? Isso é Libera os muito legal, velho. pagamentos. Você tem que ter um time comercial, porque eu vendia só Você como no assim link. comercial? O Era cara não, só a entra no pessoa para link atender, ligar, e vende através do link. Não, mas é bom ter uma pessoa prospectar, para entrar em contato, né? prospectar Tirar cliente. dúvidas. Então, eu comecei a sair do mundo da medicina e comecei a entrar no Mundo da empresa. mundo dos empresários. E naquela época eu não estudava mais medicina. Eu só via uma atualização ou outra ali, né, na parte da anestesia, mas eu estudava todo dia parte empresarial. Como estruturar a empresa, escutava muito podcast. O podcast que eu mais escutei foi do Érico Rocha, que Érico é um Rocha. dos gigantes Cara, aí, né, do marketing digital. eu escutava muito do Érico e eu também tenho que falar de um podcast que eu ia, na época eu era concursado em Brasília pela secretaria, então eu trabalhava no hospital em Braslândia e eu sou de Goiânia, né? Trabalhava em Brasília, ali dava 2 horas até chegar em Brasília, mais ou menos 153 quilômetros. Aí dentro ali, para chegar na unidade, eu gastava mais 1 hora, então era 3 horas. E aí, um amigo, cirurgião plástico, Pedro Ruguet, obrigado, Pedro, de novo. O Pedro falou assim: um dia lá, a gente no concurso, conversando, jantando ali na copinha e tal, falou, cara,
eu tô escutando o negócio, você vai pirar, você vai bugar o cabeção. Começa a escutar. Porque também ele era de Goiânia, ia trabalhar em Aham, Brasília. Começa a escutar o podcast Livros, Resumo Cast, Livros para Empreendedores, legal. do João Cristofolini e Gustavo Carricoldi. Cara, esse podcast, eu escutava todos os livros lá, aí eu pegava e comprava o livro depois. Aí eu lia. Eu comprava, eu escutava e ficava empolgado. Aí na ida e na volta, eu já tinha escutado assim uns 4, 5. Aí você começa a se ambientar daquilo ali. E aquilo ali Com fica certeza. interno em você. E você vai desenvolvendo e abrindo a cabeça e procurando mais conhecimento. E aí É isso. começa. Esse podcast, aliás, é para isso, entendeu? Para você ver, a gente pode utilizar tempos ali que você poderia estar dormindo, jogando joguinho ou produzindo, né? Aprendendo. E isso é muito importante para você crescer habilidades que você não tem. Tem que estudar, não tem jeito. Tem que Exato. estudar e tem que aplicar. Não adianta você só ficar estudando também, Estudando né? Que é o que também. muita gente faz. Você tem Exato. que colocar em prática. Então, nessa época, eu estudava e aplicava. E aí eu comecei, com o crescimento, na pandemia, eu comecei a estruturar a empresa. Você já tinha um financeiro, você já tinha um Financeiro, comercial, comercial, suporte, gestor de suporte, tráfego, editor gestor de de... vídeo. Eu aproveitei esse crescimento para reinvestir na própria Você empresa. estruturou pra caramba. Ficou Então, eu topíssimo. poderia ter tirado para mim, gastado, que é um erro que muita gente faz às vezes, né? Ganha muito na Fica empresa deslumbrado. e tira para a pessoa física, né? Você tem que separar. A empresa é um ser vivo, é um organismo ali que se você tirar o dinheiro dela, você vai matar a empresa. A Exato. chance de falência é maior se você ficar sacando o dinheiro da sua empresa direto. E só tem Então, CNPJ forte se tem um CPF forte por tem trás. que ter uma E pessoa inteligente, que não mate a porque... empresa. Então, eu usei esse valor para fortalecer a empresa. E aí, quando chegou em outubro de 2020, a pandemia começou a ficar mais tranquila, né? Já passou aquele nervoso, aquele medo que todo mundo tinha, né? Acabou que isso refletiu nas minhas vendas do curso de intubação. Caiu. Ninguém queria mais procurar intubação como queria no começo do ano. E aí começou a ficar sem venda. E teve mês que ficou negativo, deu Uhum, prejuízo. E isso me fez, caramba, eu estava só acostumado com vender muito, né? uhum. Eu nasci ali num ambiente maravilhoso, em termos de demanda e oferta, né, do Aham, produto. oferta e Era, uma procura. oferta, era um produto que estava muito procurado. Então eu estava jogando no jogo fácil ali. Qualquer coisa que eu fizesse dava certo. Sendo que as coisas começaram a ficar mais Aí você falou, complexas, eu tenho né? que trazer receita, eu tenho que criar um outro produto. Então eu comecei, sim, aí nesse meio termo, né, eu criei também o curso de sedação, porque você Uhum. entuba, depois coloca na ventilação mecânica e tem que também fazer a Fazer a sedação do sedação paciente. contínua. E nessa virada de começar a ficar difícil, eu comecei a me reinventar. Ou seja, eu comecei a escrever, pô, vou escrever aqui um livro de sedação, porque, não sei, os cursos não estão indo tão bem. Na minha cabeça, eu achava que eu tinha vendido já para o Brasil inteiro, todo mundo já tinha visto o curso, quem queria comprar já tinha comprado, e quem não queria esgotou os médicos do Brasil, né? Eu achava que eu já tinha coberto aí o Brasil inteiro. Ah, agora eu vou escrever um livro. Aí escrevi meu primeiro livro, o livro de sedação. Ah, agora eu vou fazer um curso presencial de cadáveres. Essas ideias que eu ia tendo, eu ia aplicando porque eu precisava de receita. Senão a Uhum. empresa ia morrer. Lógico. Ia ficar negativo, e mês positivo, mês negativo, e ia morrendo. Então eu comecei a ficar estressado, ansioso, Nossa, é muito difícil isso, cara. E perdi empresa é a assim, noite, tem que ter um dono, tem que ter alguém com o cu na reta, senão porque senão o trem não morre. funciona. Morre. Então, eu digo hoje eu sou muito mais ansioso, muito mais estressado do que quando eu era anestesista. Porque o anestesista, né, se você dá plantão, e eu trabalhava com plantões, você sair do plantão, meu amigo, acabou. Você vai Ficou pra fazer o que você trás, já quiser, era, você vai né? para academia, você vai beber, você vai viajar. Empresário, não. Você sendo empreendedor e ter consultório também é ser empreendedor, né? Porque você tem paciente, eles demandam de você. Eu sou 24 horas ligado, assim, eu sou muito mais estressado. Hoje em dia eu tomo antidepressivo, né, uma dose pequena, mais ansiolítica, porque eu sei das entranhas da empresa, né? E eu Uhum. sei que tem mês que é difícil, tem mês que é fácil.
Como plantão não, meu amigo. Você vai receber o seu plantão ali, né? Tudo, E é verdade. tudo vai assim favorecer para que você seja pago, a não ser que aconteça alguma catástrofe, né? Exatamente. É engraçado isso, cara. No carnaval, eu tive em Porto de Galinhas, né? Fiquei o carnaval lá todo, fiquei uns 9 dias lá. Inclusive, ia fazer um podcast com o Marcel e a Pré, da Ianest. Nós vamos fazer esse podcast aí mais pra frente. Nós remarcamos, né? Provavelmente no Copa, a gente vai fazer esse podcast aí. E aí, cara, tava assim, resolvendo tantos processos da minha empresa, tantas coisas, que eu não consegui relaxar. Ficou minha mulher, a babá, as crianças, eu ficava na piscina ali, mas toda hora no celular. Minha mulher, sai do celular, mas eu tenho que terminar esse negócio aqui. O cara fez uma venda, tem um processo disso, disso. Ó, tem agendamento de paciente, tal coisa, tal, tal. Ah, mas fulano que vai, mas eu tenho que colocar lá no Notion, tem que colocar todo a agenda, qual horário, confirmar, porque é exatamente o que você falou lá no começo. A gente é um Exato. pouco centralizador. A gente não consegue, mas esse centralizador no começo é necessário, cara. Eu, não, Porque eu se, falaria se que você não instituir os processos e a rotina e tudo que você quer ali para frente, as coisas não funcionam. Eu falaria também que você troca muito a estabilidade, né, que é uma estabilidade entre aspas, que nunca tem estabilidade, né? Você pode ser mandado embora, assim, não é Toda hora. estável, né? Mas é um pouco mais de estabilidade. Você troca isso por ter uma perspectiva de crescimento maior e de maior remuneração. Então, desde o começo do podcast eu falei, eu gosto de crescer, de receber mais dinheiro, né? Ter mais remuneração. Então, o fato de ter saído de plantão para ter a minha empresa ser mais estressado, em contrapartida, hoje a empresa é minha, eu ganho mais, eu posso crescer mais. Porque plantão você só tem 30 dias no mês de 24 horas. Você fica Você estagnado, só né? vai dar 60 plantão de 12, que é Uhum. impossível, né? Então, eu queria ir além disso. E através de uma empresa que você cria, de uma ideia, de alguma coisa que você inventou, você consegue ir além. Só que você sabe que é algo que está na sua mão. Pode dar Exato. certo, pode dar errado. Essa instabilidade, né? Esse risco aí, ele traz também o benefício de você evoluir mais, de você crescer mais, de você ganhar mais. E hoje, apesar de ser mais ansioso, Você é mais eu sou realizado. muito, eu sou certo da minha escolha. Eu segui esse caminho, não voltaria atrás, né? Continuo nesse caminho Eu e acho gosto muito. que assim, a escolha de empreender, né? E você ver algo que saiu da sua cabeça, você passou para o papel e materializar isso é que é o legal, entendeu? Gerar empregos. Gerar Hoje eu emprego, tenho gerar. 35 pessoas Olha que, só que que eu legal. ajudo, salário, férias, bônus. Eu fico muito feliz com as conquistas do meu time, quando eles crescem, compram carro, ajuda a família. Então, óbvio, a gente não é filantropo, né? Tem que Uhum. trabalhar, tem que fazer as coisas certas, né? Tudo é Aí merecido. você aprende a lidar com pessoas. Então, voltando naquela parte da crise, né? Eu Uhum. criei livro, eu criei o curso de cadáveres, eu Uhum. comecei a fazer uma amplificação dos meus produtos. E hoje, né, o que é que a gente tem hoje? Esses cursos de cadáveres permaneceram, de intubação em cadáveres, né? Inclusive é a melhor forma de aprender, na minha opinião, até mais do que em um paciente real, né? Porque no Uhum. paciente real você tem a tensão ali de entubar rápido, né? Uhum. No curso de cadáveres, não. Você pode repetir, você pode tentar várias vezes. São cadáveres trazidos dos Estados Unidos. E aí a pessoa pode tentar quantas vezes quiser no centro lá. E depois de um tempo, eu fui profissionalizando, eu fui melhorando e a empresa começou a respirar de novo. Teve um novo respiro, mas assim, difícil, as coisas difíceis. E em um determinado ponto, eu comecei a escrever mais livros. Hoje eu tenho 6 livros Uhum. escritos. E eu via uma ideia assim, poxa, por que não? Eu vi que tinha um mercado de pós-graduação. Aí, um determinado dia, eu pensei assim: caramba, pós-graduação, eu poderia abrir uma pós-graduação em medicina de emergência, né? E fiquei com aquela ideia na cabeça. Isso foi em 2023, 2022 para 23. Aí eu sentei com a minha esposa, comecei a fazer umas contas lá de, poxa, quanto é que a gente vai gastar de professor, de estrutura para alugar, um centro para treinar esse pessoal da pós-graduação. E a gente viu que não valeria a pena. Ah, vamos deixar essa ideia guardada. 2022? 2022.
Aí passou mais um ano e a empresa meio que estabilizada, né? E eu Uhum. todo dia me acordava, crescimento, vamos crescer, vamos melhorar o faturamento. Eu escrevia livro e era curso de cadáver, era curso online novo. Aí não dava certo, né? Teve um curso que eu criei para enfermeiro. Vou fazer um curso para enfermeiro, que eu Uhum. tinha muitos seguidores enfermeiros. Não dava certo. Eu estou falando aqui muito do que deu certo, né? Mas teve Uhum. muita coisa que deu errado. E a gente quer saber, principalmente, do que deu Exato. errado, Esse curso de porque sedação que eu faz parte da falei, história, entendeu? teve E curso da que construção do que você construiu hoje. esse curso de sedação não deu certo, o curso de enfermeiro não deu certo. Eu já fiz vários lançamentos do curso de intubação depois da pandemia, que eu lançava, abria turma, se inscrevia 10 pessoas. Não Eu fechava. ficava triste, né? Porque, poxa, coloquei tanta energia, não deu certo. Mas eu todo dia eu acordava, eu acho que foi muito bom esse hábito que eu adquiri na vida de anestesista, e de trabalhar como médico, de acordar cedo, ir para o plantão, das 7 às 19, passar 12 horas ali, né, dando o seu máximo. E eu aplico isso hoje em dia também, né? Eu acordo cedo, começo a trabalhar cedo, até mais tarde, todos os dias. É um hábito que eu tenho, né? Uma rotina que eu tenho. Então, depois de um tempo persistindo, a empresa meio estagnada, aí eu pensei, né? Eu vou fazer essa ideia da pós-graduação de medicina de emergência. E abri a pós-graduação em medicina de emergência, né? Fiz toda a preparação para ser aprovada no MEC. Era uma pós-graduação que precisava ter práticas. Eu estruturei para que essas práticas fossem 2 vezes em 18 meses. A pessoa escolheria ali. E abri a turma de pós-graduação em medicina de emergência. Recebi muito hate do pessoal da emergência, né? Porque eu sou Uhum. anestesista e estou abrindo uma pós-graduação em medicina de emergência, né? Como é que é isso? O pessoal até escrevia, né? Ah, agora eu vou abrir uma pós-graduação em anestesia. Eu sou emergencista, né? Vou abrir uma pós-graduação em anestesia. Tudo Orgulho bem. ferido total. Assim, o mercado é livre, né? Sendo que, Ué, assim, a pós-graduação de medicina de emergência, eu não vou dar 100% da pós-graduação. Eu sou uhum. anestesista. Então, eu era o coordenador da Cara, pós-graduação, né? você Eu ia é chamar professores para dar aula exato, disso. você é Eu ia empresário. chamar intensivistas. Então, às Você vezes o pessoal não entende muito bem, ele lê exato. só a headline Você e a propaganda e acha que, ah, não, o o Thiago vai fazer todas as. Não, não o é bem seu assim, né? background de anestesia faz você ver aquele gap, aquela carência, mas você trouxe o que há de melhor, né, dos profissionais para criar aquilo ali, ser uma coisa legal e que fazer sentido para as pessoas e conseguir ser uma pós-graduação legal. Com E as certeza. as pessoas não entendem isso, que o Thiago, quando ele abriu o curso de emergência, ele abriu como empresário. Esse background dele como anestesista, ele tá ali, né? Mas vai estar toda uma equipe, né, de professores, de profissionais de excelência para prestar aquele serviço para que a pós-graduação de emergência seja a melhor pós-graduação do país. E aí, depois de um tempo, eu comecei a expandir, né? As pós-graduações melhoraram, a procura foi boa. Eu vi que era uma área muito legal, porque olhando de forma empreendedora, é um produto de recorrência, ou seja, se a pós-graduação dura 18 meses, são 18 mensalidades. Então, traz uma previsibilidade, né? Você sabe que o aluno vai pagar as 18 mensalidades. É algo que agrega porque é um certificado MEC, né, uma coisa bem estruturada. Eu criei o meu centro de treinamentos, né, é o CT que a gente tem, o centro de treinamentos aqui em São Paulo, que a gente treina os alunos no ambiente simulando um hospital. Então são 550 metros quadrados. Foi legal que eu estruturei tudo. Como eu entendo muito de educação e sou da área médica, né, de anestesia, eu sei o que é que precisa numa sala de cirurgia, uma sala de atendimento de PS. Então, eu que criei todas as salas, a distribuição, comprei os equipamentos, ventilador Legal. mecânico, bomba de infusão. Tem muito a ver. O anestesista ele é muito bom porque ele entende de várias áreas. Ele E entende de GO, de pediatria, porque ele atende pediatria, ele atende, faz cesárea, ele atende idoso. Então, o anestesista ele tem um conhecimento muito bom, por isso que eu consigo navegar em todas essas áreas aí. só um ponto aqui, quando a gente fizer esse podcast aqui, eu vou colocar a imagem do CT. Legal. A gente faz um 360 ali dentro, ali, ó, Tem esse vídeo. que aí o Tem. pessoal já consegue ver lá. É isso. Sim.
Porque essa simulação realística que é o legal, né, cara? Que é o Sim. que faz o colega aprender mesmo, né? E a gente tem E treinamento lá de ultrassonografia, né, que é uma coisa que está super em voga. Então, hoje, eu tenho, como empresa, né, que é o Instituto CDT, tem 6 livros escritos por mim, 4 cursos online, que é o curso de intubação, curso de ventilação mecânica, tem mais 2 que eu desenvolvi. Temos 7 pós-graduações, eu fui expandindo, né, as legal. pós-graduações. Começou com medicina de emergência, hoje são Isso. tem Intensiva, mais. emergência pediátrica, aí Legal, depois endócrino, psiquiatria, medicina da dor, que é a coordenadora a legal. doutora Isabela. A gente tem 7 pós-graduações, eu estou querendo, este ano agora, O a gente vai negócio abrir cresceu mais muito, hein, 2. Thiago? Sim, eu sempre fui correndo atrás, né? E aí agora a gente vai fazer de POCUS, que é um conhecimento fundamental, hoje em dia, né? Você usar Ultrassom, né? ultrassom, e ecocardiograma, que também envolve ultrassom. Eu conheço uma coreografista muito boa, viu? Mas vou pedir Você para você. precisa. É de São Paulo? Se for de São Paulo, eu Não, de ajudo. Goiânia. Tem que ser de São Paulo, para É. facilitar a logística. Mas, assim, hoje eu me considero professor profissional, vamos dizer assim, né? Além de ser empreendedor, eu aprendi muito a ensinar, a entender o colega ali que está aprendendo, né? Porque ser médico, a gente sabe, né? Todo mundo teve o professor ruim, que ele era médico e colocado para dar uma aula, né? E ser professor não é apenas isso. Então, é uma coisa que eu prezo muito, né? A gente falou que o Tiago é empreendedor, criou a pós-graduação em medicina de emergência, poderia ser um não médico, que poderia ter criado essa Exato, e pós-graduação. várias faculdades, né, são empreendedores que não têm nada a ver com os cursos geralmente criados ali Sim. naquela Só que qual é o faculdade. ponto fundamental? Eu sou médico e eu sou professor. Então, é diferente de um cara que não é médico, que não entende muito bem o que vai ser Exato, dado ali, e um cara que não é professor. Então, tudo que eu faço, a direcionado. minha visão é de professor, é de médico, não é apenas do empreendedor puro, né, que não tem aquela habilidade. Então, as aulas são direcionadas para serem aulas práticas, para resolver a vida do cara no trabalho. Tudo isso eu acho que é um grande diferencial do que eu faço hoje. Tanto é que eu concorro hoje, o Tiago, né, com o Instituto CDT, que surgiu de mim, com empresas assim, bilionárias, empresas Uhum, fortes que também têm pós-graduação, mas a gente tem uma fatia de mercado. uhum. Com a nossa organização, a gente é como se fosse uma empresa otimizada, que você coloca 2 gotinhas de gasolina e você consegue fazer 1 milhão de coisas pela otimização, né? Por ser uma empresa menor, a gente consegue dar mais exclusividade para o aluno, dar um suporte perfeito, ele tem contato comigo. Então, são esses diferenciais que me fazem concorrer com empresas gigantescas, empresa de Uhum. bilhão. Eu consigo bater de frente, assim, de ser competitivo com elas. Legal. É isso, meu amigo. Eu acho que foi bastante aí da trajetória, né? Não, você falou um pouco atrás aí sobre quando você abriu, teve muito hater, né? Eu mesmo, eu tenho uma marketplace de pediatria, Você mas vê. eu abri essa empresa, esse negócio, porque foi uma dor minha, foi uma necessidade minha, como pai, né, de 2 crianças, a minha mulher também viu essa necessidade, a gente perdia o dia inteiro de trabalho, né, para fazer uma consulta de puericultura, que é pesar, medir e colocar no gráfico. Entendeu? E aí a gente fala: "Cara, será que não tem como esse profissional vir na nossa casa e prestar esse atendimento pediátrico, Legal. e a gente fazer esse acompanhamento?" Então, a gente pensou isso em várias situações. Às vezes, era um dia que era mais rentável para mim, que eu lá no hospital que eu faço cirurgia plástica, eu ia ganhar mais, né, em relativo ao meu trabalho. A minha esposa também era um dia que ela ia fazer muitos exames nas clínicas que ela trabalha, e assim, ia ter um peso maior no nosso orçamento, que a gente perdia tudo isso para uma consulta simples, que O de dia criança, você inteiro. tem que levar, tem que ir o pai, a mãe, cachorro, periquito, sogra, babá. Quando você tem mais de um filho, a dificuldade vai aumentando. Aí você vai ter que angariar gente para Sim. te ajudar. Até porque quando você vai para qualquer transporte com um filho pequeno, é quase um caminhão de mudança. Bebê Bolsa. conforto, Moisés, bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa daquilo outro, aquela coisa, aquela logística toda, né. Sim. E, tem que facilitar a vida, cara. Aí, assim, alguns colegas que a gente atende online e presencial, né.
do que trabalham lá dentro do nosso escritório, né? Eles falam: Nossa, mas vocês não são pediatras e tal. Mas, cara, eu não preciso ser igual você, né? Você não é médico emergencialista para abrir Emergencista, né? Não sou um. psiquiatra, não sou... Não é psiquiatra, mas assim, você abre um negócio e o negócio foi muito bem pensado, muito bem estruturado, trouxe os melhores profissionais e é uma pós-graduação que tem crescido a cada dia mais, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, Bra- né? Então, é isso, cara. Acho que do empreendedor você tem que ter aquela dor, aquele momento, né? De você dar aquela virada de chave e fazer as coisas acontecer. E ir atrás disso, né? As coisas não caem do céu, né? Com certeza. E as coisas não são fáceis. É você escolher o seu difícil e fazer. É difícil ser magro? É, cara. Você tem que comer pouco, você tem que fazer academia. É difícil ser gordo? É difícil pra caramba. Você tem que comer muito, você tem que fazer nada, simplesmente parar. Então você tem que escolher o seu difícil e fazer. Entendeu? E depois você melhora. E eu vou encerrar aqui, Tiago, o nosso podcast, pelo já tarde da hora. Foi muito bom ter você aqui conosco. Teve vários insights. Foi muito bom Bom, te conhecer. Pessoalmente, a gente conversou por redes sociais, por mensagens, já tem um tempinho já. E assim, que por trás lá do CNPJ grande, né, da empresa grande e tal, tem um CPF claro. forte e tem um anestesista ali que sempre estava buscando crescimento pessoal, Isso. crescimento financeiro, crescimento de todas as áreas, né? Que o empreendedorismo ele vem aqui como um a mais, né? Veio À para medida chegar que no você vai fim. evoluindo mentalmente, você começa a ficar insatisfeito com aquela situação, né? E você tem que Sim. falar assim, ó, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou desse jeito também. Eu, na minha vida, né, você pode optar por manter ali aquela turma do deixa disso, falar assim, não, sempre foi feito assim, sempre é assim, igual a gente vai lá na sala cirúrgica, sempre fulano fez assim para Beltrano, sempre é assim nesse grupo, sempre é assim. Então, você pode ficar ou fazer a mesma coisa, ou você pode fazer uma coisa diferente. Você Exato. pode tomar conta daquela situação. Você pode fazer nada ou você pode fazer alguma coisa. Eu sempre opto por fazer alguma coisa. Esse podcast é justamente para cativar você, colega que está assistindo, e fazer alguma coisa. Sair daquela manada e criar um produto só seu, criar uma persona em cima daquilo, né? Que tem todo esse background também da parte de marketing, né? Em cima do seu produto, fazer aquele sonho se tornar realidade. Se tiver sonho sem meta, sem métricas, sem muito estudo, muito trabalho, muito suor, nada acontece, cara. Muito bom. E estou muito feliz de você ter Obrigado pelo participado convite. aqui conosco. Muito Maravilha. obrigado. Obrigado.